Vampiros! Lobisomem pistoleiro. Dorian Gray. Sessão demoníaca. Frankenstein! Livro dos Mortos do Antigo Egito. Isso aí, vamos falar hoje de Penny Dreadful. I ask you to suspend your disbelief and imagine your minds floating in the darkness of time. Let your imaginations be liberate and roam with me. Save me. If we're to proceed, we proceed as one. Pledge to go as far as your soul will allow. Our young doctor has a secret. And a singular goal, transmutation to an afterlife. Victor, what am I? Tell me. Things are so rarely what they seem. There was a time when I would gladly have killed you. Which of us does not have our secrets, Messiah? There are such sins in my bag, it would kill me to turn around. I betrayed your daughter once. You ignored her your entire life. There's something wrong here. What haven't you told me? The only thing we have is the people we trust. Where is your master? The hidden ones will emerge and rule. Amunet. Amun-Ra. This is a spell foretelling the annihilation of man and the coming of the beast. Some people cannot be saved. We here have been brutalized with loss. Uma série muito interessante que a gente conheceu recentemente, bater um papo informal, né, falando um pouco sobre o que significa Penny Dreadful, as referências literárias, etc. E para isso eu trouxe os nossos amigos aqui, o Marcos Noriega. Tudo bem, Opa, Marcos? certo. Certíssimo. O amigo de sempre, Ivan PD. Olá, pessoal. Olá, querido. Pela primeira vez conosco aqui o Samir, cara. Samir, eu gostaria que você se apresentasse, que você falasse aonde o pessoal pode te encontrar nessa internet. Alô, meu nome é Samir, boa noite a todos. Bom, eu sou aluno de artes do Instituto Claretiano, né? E vocês podem me encontrar no Facebook, no Samir Seth Thomas, né? Ou nos grupos de Game of Thrones. Vão procurando pelos grupos, procura pelo Mestre Sam. Oh, legal, Samir. Obrigada por participar com a gente aqui desse bate-papo sobre a série. Espero que você... que você goste, que você não fuja. Não, a gente não pode dar raiva. Ah, sim. Que possamos gravar mais vezes também, querido. Okay. Prazer estar contigo aqui. A gente vai falar um pouco então sobre a série Penny Dreadful, né? E significado, né? Porque na época eu nunca tinha escutado essa expressão Penny Dreadful. O que é Penny Dreadful, né? Penny Dreadful é centavo de sangue. Seria um livro de valor bem baixo e barato, onde o pessoal conseguia ter acesso à literatura de conteúdo fantástico, ficção, né? É isso, Marco? Exatamente, é o Pulp Fiction, né? Aquela literatura que era publicada naquele formato papel jornal, ediçãozinha de bolso, para ser bem barato, né? E além é o livro que é barato como produto e também o conteúdo, né? Era considerado aquela literatura de baixa qualidade, meio apelativa, né? Com temas de violência, sexo, fantasia e horror, né? E policial também, que fazia muito sucesso entre as camadas ali mais o pessoal que tá, o trabalhador mesmo médio, né? Que consumia, sim, né? É verdade, isso daí é do século XIX, né? Se não me engano. Seria o folclore mais acessível, assim, a baixa renda, né? Isso. Um fenômeno também praticamente urbano, né? Tem muito a ver com essa coisa da concentração de... Acho que ele é meio filho da Revolução Industrial também, dessa coisa, sim, da concentração de fábricas nas cidades. O pessoal ia consumindo literatura nos momentos aí vagos, né? Sim, é um fenômeno inglês, né? Porque tem a outra expressão aí que você citou aí, Pulp Fiction, que já é americana, né? Que também é literatura de não de baixa qualidade, eu creio, mas sim de fácil acesso, né? Era considerada de baixa qualidade, só que depois, com o tempo, famosos escritores foram publicando, né? Começaram publicando nesse formato e depois foram descobertos como sendo talentos literários, né? No meio daquele monte de coisa que era produzida, aquela quantidade imensa, apareceu gente muito boa, né? Que foi revelada aí, né? Nessa literatura aí mais popular aí.
Uma coisa que eu noto assim no Penny Dreadful, no caso do conceito do Penny Dreadful, é que a literatura fantástica e a ficção científica, eu acho que ela veio... A ficção científica em si, pelo que eu me lembro das minhas primeiras leituras, o Monstro de Frankenstein, eu acho que é a primeira coisa que você pode considerar como conceito de ficção científica, né? Sim, sim. Até peças muito famosas, né? Porque o pessoal conhece, obviamente, aquela história do Sweeney Todd, o Barbeiro Assassino e tal. Isso daí era a Penny Dreadful, né? Você vê muito essa transição do velho mundo para o novo mundo, né? Tem muito essa coisa assim, do que você via antigamente dos mitos dos vampiros, lobisomens, daí você começa a ver o monstro de Frankenstein, daí já vai tendo uma evolução por conta dessa revolução industrial, né? E olha, e hoje agora essa coisa de literatura fantástica, de literatura de terror e etc, virou uma coisa chique, na verdade, que você tem, né, nas grandes livrarias, né, em edições bonitas e tudo, e até muita gente anseia, né, se tornar escritor para poder escrever justamente fantasia, terror, ficção, né? O que teve de editoras, isso aqui no Brasil, né, que eles meio que não se interessavam pela literatura fantástica e tal. Isso daí foi tudo depois alterado quando começou a fazer muito sucesso, o que a editora Leia tá publicando, que é Guerra dos Tronos e tal, porque todo mundo hoje em dia, vários selos, várias editoras que não publicavam, hoje em dia publicam, né? Tem suas publicações aí, literatura fantástica e tal, muita gente tá se fazendo mais conhecido através da literatura fantástica, né? Tal, e da ficção. Porque antes era visto com certo preconceito no mercado editorial, né? Hoje em dia já... A literatura fantástica de ficção, ela sempre ficou meio à margem, assim. Sempre à margem. Porque escritores que, por exemplo, o próprio Tolkien mesmo, para os críticos literários, ele até hoje não é uma unanimidade. Tem muitos críticos que não consideram ele um bom escritor. Ou alguém que não está assim, no primeiro time da grande literatura. Ele não é colocado ali no time da grande literatura. Embora tenha uma legião de fãs, né? Enfim, o próprio outro escritor assim, famosíssimo, você pega o Stephen King, ele divide opiniões entre os críticos. Em alguns, ele chega a ser estudado em algumas universidades como exemplo de construção de narrativa, mas também uma parte da crítica despreza a literatura que ele produz, né? Então, na verdade, essa literatura fantástica de ficção, de horror, ela com pouquíssimas exceções, ela não consegue ser uma unanimidade também entre a crítica literária, assim, ou tá nesse panteão aí da alta literatura, né? Ela fica à margem. Eu, como adoro literatura fantástica, terror, bizarro e tal, pra mim eu me encontrei muito nessa espécie de literatura aí. Então eu compreendo, assim, o quanto o pessoal gosta, assim, e por que gosta, sabe? A gente depois ter acesso, né? Porque a série, o nome é Penny Dreadful, vai falar da literatura fantástica, né? Literatura gótica, né? Inglesa. Pô, isso é sensacional, cara. A mistura que eles fazem de vários livros legais, livros conhecidíssimos e tal, a maneira como criaram um roteiro, a gente vai falar um pouco mais disso mais pra frente, mas pra mim fascinante, entendeu? Eu gostei muito. E a gente tava falando um pouquinho em off aqui, né, porque a gente ficou, os Estados Unidos tem Pulp Fiction, né, Inglaterra tem Penny Dreadful, o que tem no Brasil? Aí eu falei, e aí, será que dá pra colocar a literatura de cordel, essa espécie de literatura que é na forma de folhetos ou panfletos, dentro desse contexto, né, e tal? Eu achei que sim, de certa maneira, né, apesar de totalmente diferente, assim, o que é abordado, né, na maior parte das vezes, mas eu acho que seria, talvez, nosso representante, né, se eu estiver equivocada, mas eu acho que vale a pena mencionar que também tem essa espécie de literatura que é muito pra parte do Nordeste, do Brasil, Rio Grande do Norte, Paraíba e tal, é muito legal, eu respeito muito, sabe, a espécie de literatura que é de fácil acesso às pessoas, sabe, porque hoje em dia, inclusive com essa ascensão do sucesso da literatura fantástica e tal, os livros são caros, né, gente? Os livros são caros, né? A última vez que eu comprei um livro, nem foi exatamente assim, mas mais biografia, né? Para um livro de biografia do Stephen King, eu gastei R$65, né? Então... Que a gente teve também, foi publicado muita coisa dessa literatura pulp americana, né, inglesa e tudo, e de séries também. Quem já leu Perry Rhodan, quem já leu Mark Bolan, né, o Executor, quem já leu Sabrina Júlia Bianca, né?
De certa maneira, é essa literatura pulp aí, né? Mas são autores americanos. Faroeste também Depois começou a ser produzido aqui. Eles colocavam nomes americanos, mas era tudo escritor nacional. Mas é uma coisa que o formato veio de lá, né? Dos Estados Unidos, né? Sim. Mas de qualquer maneira é interessante. Pra mim, a facilidade da literatura por ser um preço mais em conta, ou no caso aí do Penny Dreadful, né, que é centavo de sangue, é muito bom. O pessoal tá lendo, cara. Ler é sempre bom. Não interessa como você começa a ler, né? O importante é ler, né? Então tá valendo. Na verdade, quando a gente tá falando aí do centavo de sangue, você com centavos, você adquiria, né, nas feiras ali, você adquiria alguma coisa para você ler, né? Que tudo bem, era considerado literatura de baixa qualidade, mas muitas vezes você até pegava uma pérola literária e não sabia, né? Depois, com o tempo, foi reconhecido, algumas foram reconhecidas como tal, né? Então era uma outra... É a mesma realidade da literatura de cordel, né? A literatura de cordel, ela tem essa característica por poder, conquistar uma faixa grande da sociedade, né? Quem não tinha acesso às grandes literaturas, ia lá e lia tudo em seus poemas. Mas vocês concordam que se tiver mais barato, se for mais acessível, é mais fácil de ser consumido? É que morreu essa coisa daquela editorazinha que o cara tinha uma prensa no quintal de casa. Esses pequenos empreendimentos em que as pessoas produziam coisas interessantes a preços muito baratos. Essa lógica de... Isso, essa lógica de mercado das grandes editoras, dos grandes conglomerados, matou tudo isso, né? E as pessoas que não davam valor pra Penny Dreadful, pra Pulp Fiction, pra Cordel há 60, 100 anos atrás, continuam não dando valor pra literatura barata que tá aí, sendo ela de qualidade ou não. E possivelmente vai continuar assim por mais algum tempo. É verdade. E vai continuar surgindo talentos nela, né? Que vão demorar mais tempo pra poder aparecer, pra poder ser reconhecidos, porque estão nesse nicho de literatura que é marginalizada, né? Sim. Mas assim, os artistas continuam divulgando, né? Porque eu lembro quando a gente foi no MASP, em São Paulo, fica lá fora uma galera, né, divulgando, nem que seja poema e tal, né? Eles ficam vendendo ali por R$1, sabe? Tem o pessoal sempre divulgando arte a preço super acessível, né? Então isso é bom, né? Não desistiram, né? Falando da série, né? Falando de Penny Dreadful, a série. O que vocês acharam, assim? A gente vai falar um pouco dos personagens e tal, mas para dar uma introdução na série, assim, nessa brincadeira que, por exemplo, a série faz com várias aparições de personagens da literatura, assim, super famosos, Dorian Gray, o Frankenstein da Mary Shelley, muitas coisas assim que a gente também viu além disso, né? E eles foram adicionando também, sabe, espetáculos. A gente viu coisas do Exorcista. Claramente identificou com o filme do Exorcista do William Friedkin, sabe? E se divertiu com isso daí. Nessa brincadeira, uma coisa que eu percebi... Eu achei que foi referência desse estilo de brincadeira é a questão do lobisomem americano em Londres. Sim. Eles jogam assim, bem... pega essa. Pode escrever, lobisomem americano em Londres, cara. E é pistoleiro, meu. Porra, foda esse. Você pega o pai da mina, o Malcolm Murray, ele é o Alan Quatermain. Se você for pensar, ele é o Alan Quatermain aposentado. O desbravador, sim. Na verdade é um Alan Quatermain mais real, né? Mais dentro da National Geographic, cara. Ele fala da National Geographic. Ele é um navegante, né? É Timothy Dalton? Sim, 007. 007. Eu achei assim que eles deram um tom meio Sherlock Holmes pro personagem dele, o Malcolm. Sim. Tem uma coisa de Mandrake Lothar também, né? O fato dele ter tem o Sam Bene. Sam Bene, né? Enfim, tem muita referência interessante que o pessoal usa, né? Além das 3 obras aí que são o fermento, né? Dessa série, que são o Frankenstein, o Dorian Gray e o Drácula, né, e tal. Até mesmo o Médico e o Monstro também, de certa forma, é meio que embutido ali, de uma forma meio menos transparente. Aliás, essa relação dessa série com o filme A Liga Extraordinária, que... é muito grande.
é muito grande. Dá pra relacionar praticamente todos os personagens principais com os personagens da Liga Extraordinária. Eu tomei um sustinho, viu? Quando o Marcos a gente começou a assistir, ele mencionou Liga Extraordinária, e tava até compreendendo a referência, né, do quadrinho do foda do Alan Moore e tal. Mas, cara, o filme é tão cagado assim que eu falei, caralho, é melhor esquecer que, né, pensar em outra coisa. Na verdade, eu acho que eles tentaram dar essa visão, eles deram uma melhorada muito boa. Muito boa, né? Porque a qualidade é impecável. Não, e tem umas paradas assim que eu acho que é legal assistir, porque às vezes as pessoas escutam a gente, escutam um podcast, fala, pô, eu não, sei lá, a série não me interessou, eu achei, sei lá, que não ia me agradar, e ela visualmente, ela é deslumbrante, né, porque o design das vestimentas, né, o figurino, o cineasta é um russo, né, que é o diretor, né. Os personagens é impecável. Desde a composição dos personagens, eu não sei se posso dizer que são vampiros ou não, mas as criaturas da noite, elas me lembraram muito o Vampiro Lestat no primeiro vez. Me lembrou o Nosferatu, sabe? Exatamente, o Nosferatu. A aparência do vampiro e tal, os vampiros que aparecem, é uma coisa curiosa até que você abordou, viu? Eu gostei mesmo, Samir, porque o vampiro, ele é um personagem muito glamorizado, né, na história do cinema. Você pegar os vampiros da Hammer, né, os americanos todos, e é um vampiro sujo, né, cara? É um vampiro que ele tem a ver com histórias egípcias, né, a maldição lá, o livro dos mortos e tal. Eles matam, e aonde eles estão dormindo estão os corpos em decomposição. É uma coisa suja, uma coisa podre. A gente achou curioso isso daí, porque não tem nada daquele glamour do vampiro, o Christopher Lee maneiro, né, com aquela capa. E essa desglamorização eu acho que é necessário, hoje em dia você está tão saturado com crepúsculo. Eu acho que desde a entrevista com o vampiro, a gente tem visto essa coisa de você deixar um personagem do terror mais humano. Muitas vezes você não deixa ele mais bonzinho, não é deixar ele mesmo. Drácula de Bram Stoker, né, que é do Coppola. Ele é um gato, aquele Drácula é lindo, é o Gary Oldman, porra. Eu lembro que na época quando a gente assistiu, né, acho que já fez o quê? Fez 20 anos, né, Marcos? Você até comentou, né, que o filme parece que tá fazendo aniversário. Meu, o cara é bonitão e tal, o cara não é um vilão, praticamente. Ele fazia umas coisas assim, era das cruzadas e tal, mas todo mundo achava ele lindo, maravilhoso. Nossa, as mulheres todas suspiravam. Cara, é um vampiro, uma coisa animal, né? É interessante isso daí, né? É o vampiro oriental. A gente ainda precisa ter cautela num ponto, porque a série ainda tá evoluindo. A gente pode descobrir que um dos personagens que tá na série é o Vampiro Master, que é um vampiro mestre, e esse vampiro mestre eventualmente pode ser o cara mais bonito dali do... Eu acho que não. Acho que os personagens, eles já estão bem definidos, assim, mais ou menos que eles são, entendeu? Aparentemente, eu tô supondo, não sei. Então, assim, eu tô partindo desse princípio, é apenas um chute, não tem uma menor base, apenas a impressão que eu tive assistindo a série. Que, por exemplo, o Dorian Gray, a personalidade dele tá muito oculta ainda. Apesar de ter mostrado algumas características dele, eles podem dar uma ambivalência pra esse personagem. Por exemplo, no caso do lobisomem, ele pode ser confundido com o Jack Stripador. Também, no começo eu achei que era. Na série, né? Na série ele é confundido. Passou pra história como Jack Stripador, mas na realidade era um vampiro, ou era um lobisomem. Já não tem as cartas, né? Tem a parada das cartas, né, gente? Porque o Jack mandava as cartas, né? Tal, né? Era tipo o Zodíaco, né? Ficava enviando cartas e tal. No caso do Dorian Gray, por exemplo, que ele é imortal. Então, quer dizer, eles podem, na série, usar essa característica dele pra colocar ele como vampiro mestre. Pode, não tô dizendo que é. E, Ivan, uma coisa interessante, porque eu espero que isso não estrague, né, não acabe estragando nenhuma surpresa da série, mas quem leu o livro do Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde, sabe que o Dorian Gray, ele não é apenas um sedutor, ele também comete assassinatos, ele tem um momento do livro em que ele mata um sujeito e ele derrete o corpo no ácido, né? Então ele tem uma série de outros... Isso, ele tem uma série de outros crimes e de perversidades que ele comete que não são mostrados
pelo menos não foram mostrados na primeira temporada da série. Foca mais ele como um sedutor e alguém que tem alguma coisa ali que ele tá escondendo, que a gente... Não mostrou o quadro, né? Isso é interessante comentar. Não mostrou, eu fiquei, caraca, achando que ia aparecer. Não... Pra quem lê o livro, é delicioso ver esse suspense que tá sendo criado e tudo mais e tal. Não sei se quem acompanha a série e não lê o livro, pode até a gente revelar qualquer coisa assim, pode estragar, né? Então é até bom ficar quieto, né? Ah, mas pô, sei lá. Spoiler de livro de 1000 anos. O livro tem mais de... Tem muito tempo. Antigo, muito antigo. Então... Mas só uma pergunta. Não sei se vocês tiveram a mesma impressão que eu, mas eu achei esse ator tão fraco da André. Eu achei ele tão... eu fui atrás, né? Eu fui atrás de um por um, assim, pra ver qual é que é, né? Ver o que os caras andaram fazendo e tal. E esse cara aí que faz o Dorian Gray é o Reeve Carney, né? Carney, o nome dele. Ele participou tem um filme bonito até, que eu nem assisti, mas o pessoal até que elogia, mas eu não sei o papel dele no filme, que é aquele Neve sobre Cedros e tal. Puta, mas ele tá em filmes cagados, assim, filmes que não são legais. Na verdade, assim, quando você lê o livro, ou quem não lê o livro já assistiu o filme, pra ter um plano de fundo mais ou menos do que é a história, Dorian Gray, ele seduz você. Né? Sim, ele é um sedutor, sim. Ele foi corrompido, né? Ele era inocente. Né? Era inocente. Esse rapaz, ele não seduz. Tipo, ele é meio canastrão, assim. Ele dá umas investidas, assim, que, porra, tipo, cara... Rothschild slipper. The rarest orchid on Earth. And thus the most expensive. It's only found in one place. A particular mountain in Borneo. Can take up to 15 years to bloom. All that time perfecting itself. A lifetime of 6 perfect flowers. How long will it bloom? A moment. Is it poisonous? Like all beautiful things. I hope so. This has been an unexpected pleasure for me, Miss Eyes. But I'm afraid of another engagement. You will excuse me? Yes, of course. Do enjoy the flowers. Mas realmente, já que vocês falaram aí de atores e tal, a gente já citou, né? Vocês citaram aí, tem o Timothy Dalton. Tem a Eva Green, cara, que ela faz a Vanessa Ives. Cara, ela está numa atuação sobrenatural. É só a única coisa que pode falar. É impressionante, tinha que ser M, saca? Pra criatura, só que não tem indicação, né? Mas eu acho que não entrou na janela de indicações. A indicação, exatamente. Eu acho, Penny Dreadful, eu acho que ela entrou no segundo semestre, se não me engano. Entre o primeiro e o segundo semestre. E os caras não deu tempo de escrever, né? Pô, e é uma coisa interessante também, já. Porque a gente está vendo uma mudança de paradigmas. Antigamente, o Emmy, né, o grande prêmio da televisão americana lá, o Emmy não costumava dar muitas indicações para séries inspiradas em aventura, fantasia. Aventura não, em fantasia, né? Sim. Fantasia e terror. Hoje em dia a gente já está vendo isso mudando, né? De repente, Penny Dreadful entra no que vem e com grandes chances. Pô, o elenco é fantástico, né? É, genial, genial. Então, tem um cara, o Ivan até falou que não gostou muito da atuação dele, mas eu simplesmente fiquei estática assistindo o Rory Kinnear, que ele faz a criatura do Frankenstein, cara. Eu fiquei, sabe, é divino, assim, é bem aquele negócio de você sentir piedade da criatura, você sente ódio da criatura. O cara passou todos os sentimentos. Pra mim passou, entendeu? Assim, como espectador eu fiquei encantada mesmo. E quando eu vi isso no contexto colocaram ele, colocaram a criatura do Frankenstein trabalhando no teatro do Grand Guignol, cara, que é um assunto fascinante, gente, fascinante mesmo, pra quem não conhece. Então a gente até coloca algumas resenhas aí pra vocês conhecerem aí, que é o teatro do bizarro, cara. Isso é sensacional e quem explora isso deu uma construção pro personagem, deu uma evolução pro personagem, porque ele poderia estar em qualquer ambiente diferente, né? Naquele século ele podia estar em qualquer esgoto, qualquer sarjeta, né?
Não. Sim. Não, e a gente sabe que o teatro do Grand Guignol é francês, entendeu? O Teatro do Grand Guignol, ele era na França, era em Paris, e, era isso, era o bizarro, entendeu? Era assassinato, era morte. Vale a referência, porque tem um filme que a gente assistiu, né, Marcos? Eu acho que é o Teatro do Bizarro, que saiu o título no Brasil, que fala do Teatro do Grand Guignol também. É sensacional, são coisas antigas mesmo. É uma coletânea de histórias, né? E o fio condutor dessas histórias que são contadas é uma apresentação do Teatro Grand Guignol. O filme fez sucesso, vai sair o 2 agora, parece. Até o final do ano, inclusive. Inclusive tem uma história dirigida pelo Karim Hussein, cara, que ele é um cineasta magnífico, que tem dedo dele naquela série foda do Hannibal, essa série nova. Então, é muito legal, pra quem não conhece, inclusive pra conhecer um pouco, procurar, né, obviamente, né, o que é o Teatro do Grand Guignol, cara, na net, que você vai ficar fascinado mesmo. Essa passagem do monstro pelo Grand Guignol é bem interessante, porque eles pegam vários personagens que no livro do Frankenstein tem num contexto, e eles conseguem organizar aquilo ali dentro do teatro, e a história do Frankenstein segue do mesmo jeito. Tudo que o monstro passou no livro, de uma forma ajustada pra série, ele passa lá no teatro. É muito legal isso, a forma como eles colocam. Esse roteiro que o escritor da série fez é muito bem amarrado, o John Logan. Sim. Os fãs de Doctor Who, a série tem a Billie Piper, né, cara, que era uma companion, é uma das companions favoritas do Doctor Who. Né, essa atriz que ela faz a Bruna primeira temporada do retorno do Doctor Who, né, da nova série do Doctor Who. Sério. Pra quem conhece, tá, o Doctor Who, cara, eu acho que vai ficar fascinado porque ela tá muito diferente da aparência dela, sabe, como ela tava no Doctor Who. Tá mais velha e tal, mas tem uma atuação maravilhosa. Ela vive quase uma dama das camélias, né, nessa série, né? Sim, mais referências literárias, né? Que eu acho que até além do fantástico e tal, do próprio, as histórias de Penny Dreadful e tal, tem muitas referências literárias que servem para a construção dos personagens. A Billie Piper, ela é uma prostituta tuberculosa, entendeu? Aí você lembra da Dama das Camélias e tal. O Sam Raimi aí que você falou, lembra o quê? Lembra até, se vacilar, o Mandrake, né? Os quadrinhos do Mandrake. Lothar, né? Do Lothar, né? Do Mandrake, né? Esse personagem que faz o Dr. Victor Frankenstein, eu também adorei esse ator aí. Ele colocaram ele um cara... Depois a gente descobre que ele é viciado, né, e tal, em morfina. Mas o cara que tá sempre parece abatido, desesperado, né? É muito curioso, é muito interessante mesmo, assim, ó. Os personagens que vão aparecendo aos poucos, né? A série se dedicou, o Ivan falou até no começo aí, em off pra mim, que é uma coisa verdadeira. A série vai se dedicando, cada episódio praticamente tem um foco maior em um personagem, né? Parecem ser pequenos arcos, né? Parecem ser pequenos arcos de história se entrelaçando para dar o desfecho no fim da série. Que, por exemplo, no primeiro episódio eles introduzem o personagem do Ethan, tanto que logo no começo eu achei que ia ser uma série de faroeste. Aí eu vi aquele começo, já apressadamente afobado, falei pra Angélica: olha, Angélica, começou uma série período vitoriano, parece que é nos Estados Unidos, faroeste. Aí depois eu prestei atenção e falei: não, Angélica, não é nada disso. Nada disso. Não, porque quando eu vi também o Josh Hartnett, né, ele fez sucesso. Vocês lembram daquele 30 Dias de Noite? Que é um puta filme de vampiro baseado na HQ maneira. Sim. Ele é protagonista, cara, do 30 Dias de Noite. E ele é um cara, eu achei que ele tá arrebentando a boca do balão também. O personagem dele é excelente, ele faz o lobisomem pistoleiro, sabe? Cara, exorcista, maluco. É muito doido isso daí, entendeu? É muito foda. E meio gay também, porque tem relações... Tem uma hora que ele se relaciona com o Dorian Gray, cara. O Dorian Gray é pegador, né? Ele pega tudo. Ele é tunado, né? Ele é tunado. O personagem é tunado. Tira pra tudo lado. Ele tem carisma, vocês não entendem isso. Ele é uma graça. Você viu o tamanho da mansão dele? Não vi. Mas já que vocês estão falando do Josh Hartnett, ele é uma figura interessante... Porque ele é um cara que ele resolveu voluntariamente se exilar dos blockbusters, né? Ele mesmo, em entrevistas, ele começou a recusar convites para produções grandes. Até o Superman, o Retorno, o papel foi oferecido para ele antes do Brandon Routh. E outras produções aí grandes, ele foi cotado como protagonista, só que ele não quis, recusou, e ele voluntariamente quer participar de produções menores,
de filmes independentes e de produções para TV. Ele falou que ele não gosta do clima dos grandes estúdios, não gosta do clima de filmagem dos blockbusters, e falou que tá fora desse ele participou do Sin City também, viu? Sin City, tô vendo aqui, é muita coisa. Falcão Negro em Perigo, Pearl Harbor, ele tem algumas mega produções sim Então, não, foi recentemente que ele tá em várias produções, mas ele começou a recusar os convites que ele foi tendo e falou que não quer saber de blockbuster mais, tá de sacola cheia. Ele que continue fazendo trabalhos ótimos. Eu acho que ele está indo mais para o lado conceitual, né? Ele está vendo se o seu trabalho é mais importante do que a grana, né? Quando você vê que trabalha e a atuação dele foi crescendo, nesses papéis pequenos, assim, produções menores, ele se desempenha melhor mesmo, inclusive. Sim. Não, e independente do George Hart, ele de repente, ele é o lobisomem, né? Aí, pô, cara, esse cara não é o lobisomem, agora esse cara está exorcizando, o que está acontecendo, pô? E, cara, você está assistindo a série, aquilo vai não te deixa confuso, né? Porque só vai acrescentando o personagem, acrescentando e vai deixando cada vez mais lindo. Eles vão construindo os personagens com muito cuidado, né, muito detalhismo, até você ter aquele quadro maravilhosamente bem feito. E o personagem do Josh Hartnett, o Ethan, ele é um exemplo excepcional disso. Você tem no primeiro episódio aquela mãe e aquela filha que são massacradas, né, que são trucidadas por uma criatura que a gente não sabe quem é, né? Você tem depois os crimes continuam acontecendo e o pessoal identifica como sendo do Jack o Estripador e tudo, e a série vai mostrando que ele está relacionado com esses crimes, mas não de maneira assim explícita, assim. Ela vai mostrando que ele tem sentimento de culpa, ela vai colocando a dúvida no espectador e lançando o mistério de que relação tem ele com esses fatos e tudo, de uma maneira com muita calma, com muito cuidado, assim. E quando chega a revelação, né, em um determinado momento, ela já preparou todo o terreno e ainda por cima mostrou que ele é uma personalidade de dois lados. Ele tem essa coisa da fera, mas ele tem um lado muito humano também, que ele vive nesse redenção, conflito, né? Ele busca a redenção, né? Vários personagens parece que buscam essa redenção, né? Por erros passados e tal, né? E o personagem dele, teve gente que reclamou, eu não consigo muito entender as pessoas, entendeu? Aí eu fujo do óbvio assim, feito o diabo da cruz, entendeu? Mas tem gente que reclamou que o lobisomem não fez absolutamente nada. Porra, o lobisomem é pistoleiro, se envolve com uma tuberculosa, ele exorciza no final da temporada. As maiores surpresas da série são por conta dele, aqueles momentos em que tu fala assim, o que é isso? O que aconteceu agora? Talvez fosse mais legal ele aparecer logo de cara lobisomem. Eu acho que não, né, Mato? Por contraditório que seja, ele é o personagem mais humano ali entre aqueles que estão lá. Porque ele traz a reflexão, né? Exatamente. Por exemplo, logo nas primeiras expedições, quando eles vão que eles conseguem capturar um dos infectados mordidos pelos vampiros. É meio Renfield, né? Sim. Isso. Ele é o único que ergue a mão pra segurar o braço do Sir Malcolm, que tá chicoteando o garoto. Ele fala, não é assim que a gente deve tratar. Vamos ver de uma outra forma. Então, não, e é legal a gente colocar assim, Vivan, lá, porque a gente tá falando e tal, comentando, mas só colocar assim pro pessoal saber exatamente do que se trata. A série faz a abordagem seguinte, né? É uma Londres da época vitoriana e acompanha a busca do Sir Malcolm Murray, né? Que é o personagem do Timothy Dalton, que ele tá tentando encontrar a filha dele, a Mina Harker, que ela desapareceu, entendeu? Tu vê todas as pesquisas, assim, ele indo atrás dela. Eu acho que o vampirismo, ele já tá sabendo do vampirismo. O espectador é meio levado, assim, no começo da série, com as coisas que já aconteceram. Tanto que elas vão aparecer depois em flashback, né? Pra gente, mais pra frente. Quem leu o livro Drácula de Bram Stoker, quando aparecer souber que ele é Malcolm Murray, pai da Mina Murray, enfim, vai começar a lembrar da trama do livro. Porém, a série pega os elementos da trama do livro Drácula e leva para um outro caminho, né? Então, quem leu as obras não vai ficar entediado e vai se surpreender com como esses elementos são tratados na série. Exatamente, porque são tratados diferente do que são em suas histórias, né? O Dorian Gray, o que ele faz, né, é diferente do que ele faz nos livros, né?
ele é um cara que é corrompido e depois corrompe a todos, mata, assassina e tal. O próprio lobisomem, né? Que o lobisomem, não sei se a literatura que eu conheço assim é mais do King mesmo, viu? Que no Brasil teve até o filme lá, o Bala de Prata, né? Que tem a Hora do Lobisomem, do King, que eu adoro, né? Que é muito legal. Tem mais literatura também, mas não, acho que não é que nem por exemplo, Dorian Gray ou Frankenstein, né? Que tem uma literatura clássica, né? Eu acho que o lobisomem é tipo... Não sei se pode falar Drácula de Bram Stoker, que também são histórias recontadas, né? Olha, ele faz um show de cowboy. Ele é uma espécie de Buffalo Bill lobisomem, né? Interessante. Buffalo Bill, né? Pode escrever. A introdução dele foi muito boa, foi muito engraçada, viu? Ele com uma peruca e tal, demorou um pouco pra depois eu falei, caraca, peraí, quem é esse cara? Quem é essa figura? Na verdade, ele é um lobisomem americano em Londres, só que bem melhor. Não, eu acho o seguinte, o que eu vejo é assim, o telespectador, ele espera muito o visual, né? Ele quer um impacto visual, ele acha que o impacto visual é importante para a trama e para a série, quando na verdade não é. Se você vê o personagem do cowboy lobisomem e vai fazer uma comparação assim, por exemplo, ao personagem que é uma espécie de lobisomem em Hemlock Grove, por exemplo, em Hemlock Grove você tem, eu acho que uma ou duas transformações do lobisomem ao longo de todos os 10 episódios, né? Você não vê isso a todo instante, não tem aquele impacto visual. E nem por isso a série não deixa de ser boa. Eu não assisti essa série, não conheço. É boa, então. Hemlock Grove é fantástico. Tá sendo pela Netflix, né, o Samir? Hemlock Grove é da Netflix. O livro é muito bom, né? O livro, se eu não me engano, é do Brian McGreevy, eu acho que é Brian McGreevy. E tanto o livro quanto a série são ótimos. Agora vai estrear a segunda temporada, eu acho que semana passada estreou, essa semana vai estrear. Mas é aquela tal coisa que eu falei. O telespectador, se ele está preparado para o impacto visual, tenha paciência. Ele vai acontecer. Mas a trama ela é mais importante do que o impacto visual em si. E os diálogos, né? Essa série ela é muito sustentada em diálogos muito bem escritos, né? E que diálogos, hein? Caraca, o pessoal cita Keats, né? Poetas antigos, né? De uma maneira primorosa, assim. O personagem da criatura do Frankenstein, ele é o personagem que é muito interessante, que ele é o cara que defende a tecnologia e o modernismo, né? É muito curioso. E ele, apesar da violência dele, né? Apesar de ele ser um monstro, ele assumir isso, ele desarma o doutor todo instante. O diálogo dele, ele desarma o doutor ele se sente... Porque ele é a responsabilidade dele. Sim. Ele tem a alma de um poeta, né? O monstro de Frankenstein. What dreams I had of my mate. Of another being. Looking into these eyes. Upon this face. And recoiling not. But how could that happen? For the monster is not in my face. But in my soul. I once thought that if I was like other men, I would be happy and loved. The malignance has grown, you see, from the outside in. And this shattered visage merely reflects the abomination that is my heart. Oh, my Creator, why did you not make me of steel and stone? Why did you allow me to feel? I would rather be the corpse I was than the man I am. Go ahead. Pull the trigger. It would be a blessing. Aliás, todos os personagens eles são fascinados pela beleza em algum nível. Dorian Gray,
né? O tempo todo na série ele fala o quanto ele é fascinado pela beleza, pelo que é belo, delicado e transitório, que né? Ele quer ver uma coisa linda por dia, uma coisa bela por dia, né? Ele fala isso. O próprio personagem do Malcolm Murray também, né? Ele é fascinado por aquela beleza e exotismo do Oriente e pelo sonho de encontrar, né? A nascente do Nilo e tal. Então, esses personagens todos, eles têm alguma fascinação, né? Ao mesmo tempo que eles têm algo de mórbido, de uma ligação com a morte, com a destruição eles têm uma fascinação também pelo que é belo, estão nas trevas buscando a luz e o que é belo, né? De alguma maneira, né? Cada um deles, né? Só tentando complementar um pouco mais aí, vocês estão falando sobre essa questão do roteiro e do visual da série. É impressionante, assim. A gente tem muitas séries de terror, teve muitas séries de terror aí nos últimos 2-3 anos, mas... E ainda tem algumas saindo, tipo Salem, por exemplo. Nossa, Salem é uma bomba. Que é o extremo oposto do que é Painful Dread. Porque eles conseguem não só colocar um visual muito bom, eles conseguem... Quando eles estão numa área onde é a região nobre da cidade, você sente aquele ambiente poderia realmente ter existido. E quando eles vão pra periferia... Também aquilo lá é muito realista. Passa um contexto que aquela época você consegue imaginar naquela época aquilo ocorrendo. E está muito verídica, né, Ivan? Tá muito legal, muito bem feita. O lugar lá onde o Victor Frankenstein, que é um estudante naquele período em que a série está passando, apesar de um estudante já avançado, mas ele mora no Quifo, lá no cortiço, onde as pessoas moram na escada. E aquilo ali é bem claro para quem consegue ver. E eles vão passando contextos de coisas que aconteceram no período vitoriano, lá entre o século XIX. Por exemplo, a fome na Irlanda, que fez, por exemplo, a Brona sair da Irlanda para ir trabalhar na Inglaterra. Só que isso não é dito claramente. Isso é só dado lá a isca e... Pô, mas é tanta isca que é impossível a gente não querer ir atrás e saber mais. Então eles vão colocando. Tem um diálogo, por exemplo, entre o Malcolm e o Sir Lily, onde ele mostra com poucas palavras duas coisas. Como eles faziam para poder descarnar os esqueletos, que depois vai ser usado pela Vanessa mais pra frente. E eles falam num conflito político que estava ocorrendo da Inglaterra em relação à região do Afeganistão, Iraque, que eles estavam tendo conflitos de guerra lá naquela época. Então, ou seja, ele fala alguma coisa assim como os egípcios nos interessam muito, mas os assírios, sobre esses nós não queremos falar. Não sei se vocês chegaram a ver essa frase. Exatamente. Então, quer dizer, desses pequenos detalhes, eles vão dando todo um contexto de época, sem precisar mostrar, olha, tá acontecendo uma guerra aqui, tá acontecendo uma fome acolá. Eles mostram muito bem escrita e atuada, né? Com certeza. Vai mostrando esse desenvolvimento industrial através desse diálogo do Victor Frankenstein. Ou a própria Brona mostra, olha, a gente tá sendo substituído pelas máquinas, vou procurar alguma coisa pra fazer que uma máquina ainda não faz. É bem legal. Dá a entender, até o Marcos comentou, que ela parece que contraiu essa doença, né? Quando ela trabalhava nas fábricas, né? Ela tentou trabalhar nas fábricas antes de ser prostituta, ela chegou a tentar trabalhar, né? Nas fábricas, né? Interessante pra caramba. Os personagens, eles são todos muito bem construídos, viu? Muito bem apresentados, assim, porque quando a série vai ter essa busca aí que eles têm a Mina, né? O personagem da Eva Green, que era a melhor amiga da Mina Harker, que acabou destruindo, assim, o casamento que ela ia ter, né? Fazendo o noivo... Ela ficou junto com o noivo da Mina, traiu, ela viu e acabou com a vida dela. Ela entrou em desespero, é possuída, pelo demônio, tem problemas mentais. Cara, fala uma coisa muito curiosa, porque a gente comentou muito rapidamente, né? Sobre histeria, né? Que era uma coisa que na época vitoriana os caras faziam. A mulher era uma doença tipicamente feminina. Os caras falavam, ela tá histérica. Né? Então tinha histeria, onde internavam as mulheres, tinha tratamento terrível, né, contra a histeria feminina. Então é muito bem contextualizado e coloca coisas que existiram mesmo, sabe? Dentro da história, uma história de fantasia, de ficção, foda isso. Só que a coitada da Vanessa, em vez de ser tratada com vibrador, colocaram ela numa banheira de tiro. Cara, tratamento, né, que faziam aos loucos, né, que era trash. Psiquiátricos, né, de tratamento para doenças nervosas da época. E como ela tem esse mergulho aí nesse processo de dissociação da personalidade, né, mostra
E isso era uma coisa muito comum, na verdade, quando você tinha as pessoas de famílias mais abastadas e tudo mais, principalmente as filhas, né? Quando elas demonstravam esse processo de estavam enlouquecendo, estavam tendo surto psicótico, as pessoas eram internadas, né? Porque pegava mal você ter um doente assim na família, e você tinha esses tratamentos que queriam que a pessoa voltasse à normalidade o mais rápido possível, né? E tal. Então, a série é muito detalhista em mostrar como é que era o inferno de você estar num sanatório, né? Um problema de crise nervosa ou crise psicótica, né? Como era todo esse processo do tratamento, que só podia sair de lá o pior, né? Porque eram métodos muito científicos, né? Mergulhar no gelo, né? Fazer furos na cabeça, eram coisas terapêuticas muito, assim, muito científicas que deviam funcionar muito, né? Imagino. Absurdo, né? Muito interessante os personagens e a personalidade deles, cara. Outro personagem que é muito curioso também, que eu achei um personagem interessante, a gente fala um pouco dele, foi o cara que é o lobisomem, né, da série, né, que no começo eu fiquei demorou pra eu achar que ele era lobisomem, cara. Eu falei, cara, não é possível. Eu pensei que era o Jack Stripador, cara. Eu falei, caraca, os caras colocaram o Jack Stripador na história, só que não. Né, não é, né? E depois quando eu reassisti, porque pra gente gravar aqui eu peguei, fiz maratona, fui assistir de novo, eu falei, ai caraca, aparece exatamente, né, dando todas as indicações que ele era o ser, assim, né, era a fera que tava atacando Londres, né, cara. Muito interessante. Sem Benny, é Danny Sapani. Danny Sapani, isso, né? Danny Sapani. Você percebe que ele é um personagem de poucas falas, até mesmo porque a condição dele pra época exigia isso, né? Sim. Eu não sei qual que é o pano do fundo do personagem, não sei se ele é um escravo, se ele é um recém-homem livre, né? Ele dá a entender que ele fala, tem um diálogo dele com o personagem lá do Josh Hartnett, que ele fala assim, o cara fica tentando descobrir como é que ele foi ficar com o Sir Malcolm, né? Aí ele fala, já sei, ele salvou você e você veio com ele. Aí ele fala, não, pode ser também que eu tenha salvo ele e me sinto responsável por ele. Eu achei isso tão interessante, sabe? Falei, porra, que curioso, né? Um personagem que eu também achei fascinante, que eu queria colocar na mesa, porque o meu coração ficou destruído, gente. Mesmo é o personagem que é o Proteus, né? Que aparece, a primeira criatura que aparece Frankenstein dando vida é o Proteus, né? Que é uma doce enganação, né? Aquilo foi uma doce enganação. O nome desse ator é Alex Price. Ele, cara, ele simplesmente passou uma humanidade, cara, e uma beleza no personagem, que tu fica encantado pelo personagem, né, porque primeiro você vai ver o Frankenstein, ele dando vida à criatura, a criatura acordando nervosa, com medo, assim, né, e depois ele tratando com carinho, com afeto, você fala, nossa, a história do Frankenstein é uma história tão trágica, né, você fica pensando, pô, mas esse personagem é tão dócil, tão, né, tratam tão bem, primeira criatura, né, que ela vai aparecer e mata o personagem, que eu achei que foi uma cena até incrível, porque ele tava num dia super feliz que ele conseguiu, o Victor Frankenstein saiu com ele na rua, mostrou a cidade, mostrou as luzes, mostrou as coisas. E quando uma flertada, né? Sim, é verdade. Aí ele pega e fala assim, eu vou ter muitos amigos, eu vou ter 10 amigos, 20 amigos. Uma mão se abre assim no peito dele, rasga ele no meio. Cara, isso daí acabou comigo. Aquele momento George Martin. Nossa, que foi terrível, porque você estava encantado com aquela relação e destrói, né? Eu fiquei arrasado. Eu gostei muito desse personagem. Mas eu não sei se você ficou assustada quando viu no começo esse personagem, Erika. Eu fiquei meio com o pé atrás. Falei, será que os caras vão levar isso até onde, né? Nada, pô, tem um no frontal, gente. Isso daí é uma coisa até interessante. A série não poupa cenas realistas, sabe? De nudez, assim. Tem gore, né? Mas na medida certa, né? Não sim. A nudez é tratada de uma forma bem naturalista. Eu acho que... Exatamente, sim. Não é a nudez como ela é. Não tem, assim, uma intenção além do fato de estar na banheira tratando um cadáver. Ela é contextualizada da maneira correta, né? Exato. As pessoas estão levantando de uma cama, estão vestindo uma roupa, elas estão... Ele, no caso, a criatura, né? A primeira que aparece, ele tá nu porque ele vai ser colocado novamente à vida, né? E tal. É muito bonito isso daí. Eu fiquei encantado. Eu falei que eu fiquei com o pé atrás, Angélica. Não foi porque não foi bem tratado, mas porque eu achei que fugiu muito daquela forma ali até o momento. Eu não sabia que aquele não era a primeira criatura. Eu achei que era
Não, mas a série muito da real condição do personagem. Aí eu falei... A série tem justamente essa graça, na minha opinião, Vivan, que a série faz isso, ela pega a história original e ela subverte a história. Você vai ter uma nova história. É que nem Game of Thrones, né? Até na discussão de Game of Thrones. Não é assim que foi feito no livro, gente, o cara fez diferente. Não, às vezes é diferente e é legal. Então, mas o ponto que eu tô querendo colocar não é a questão de ele tratar diferente, mas é que, quando, por exemplo, no livro, a criatura reage como é mostrado na série depois. Tem um flashback lá da criatura recordando com o Frankenstein, e aí mostra. E eu falei, mas isso aí não tem menor similaridade. Os caras transformaram isso, o que aconteceu de fato, no oposto. E eu falei, mas vamos dar um crédito, a série tá contando uma história bem contada, eles estão tratando com respeito a esses personagens, vamos ver o que é que eles vai tratar com isso. Então, quando eu vi aquele arco que teve aquele momento trágico com o nosso querido Proteus, eu falei, caraca, cara, isso, pelo menos pra mim, isso causou um impacto maior do que se eu tivesse esperando que o Proteus fosse a criatura original. Que ele fosse se desvirtuar, né? Que ele fosse mudar a atitude, né? Sim. É uma coisa interessante isso que o Ivan tá falando, porque é claro que a série desperta o interesse em quem já leu, né, os livros e tudo mais, e aí o Frankenstein, principalmente, o impacto da presença da criatura, o mal que ele acaba exalando e o perigo constante que ele representa pro Dr. Frankenstein, é algo que quem já leu o livro já tem esse sentimento. Então não se surpreenderia quando a criatura aparecesse. A série conseguiu uma maneira, né, de dar uma volta. Já sabe que essa relação existe. Né? Isso, mas a série conseguiu uma maneira de dar uma volta para conseguir introduzir esse personagem e reavivar esse terror, né? Porque quando a criatura, né? Sim, porque quando a primeira criatura ela aparece e ela destrói tudo que é belo, cara. Porque o Frankenstein, ele é isso, né? Ele tipo assim, o Victor Frankenstein é um cara, ele é irresponsável, entendeu? Porque ele quis ser Deus, ele quis dar a vida, entendeu? E ele não assumiu a responsabilidade dos atos dele. E achou que ia continuar tudo assim, eu vou continuar com a minha vida. E não é assim. Quando a criatura aparece e desmembra aquele ser lindo, né, que a gente tá encantado, mostra exatamente o peso da responsabilidade dele. Ele vai ter que aguentar de qualquer jeito. E toda vez que a criatura aparecer na série novamente, ele não precisa nem matar mais ninguém. A gente vai lembrar daquele primeiro horror e vai saber do que ele é capaz, né? Ele se torna medonho na nossa cabeça, né? E tem uma certa coisa curiosa da criatura, essa daí a que mata, né, a primeira, que, o quanto ele é dócil, né, porque ele vai parar no teatro do Grand Guignol, porque ele conhece o dono do teatro lá, que vai bêbado, ver ele jogado, né, o povo, ele foi pra rua, o povo bateu nele, arrebentou ele, fala pra ele assim, olha, você pode ficar aqui e tal, qual é seu nome? Caramba, como é que vai ser desenvolvida essa relação, né, e tal, e ele o tratamento que ele tem no teatro, pelo menos do dono do teatro... Mas no teatro o cara chama ele de Caliban, né? Proteus é o outro, né? Que é um personagem, acho que é de Shakespeare também, né? É de Shakespeare, né? Sonho de uma Noite de Verão. O tratamento que ele recebe do dono do teatro, da mocinha, né? Do resto do pessoal não, que todos olham ele assim com horror por causa da aparência dele, né? Porque a primeira criatura, ela tem defeitos, ela não foi bem construída, o rosto está com cicatrizes e tal, é estranho, né? E tal, é uma bondade que ele exala. Já com o Victor, cara, ele chama de demônio, né? Ele fala, seu demônio, tal, você vai fazer pra mim uma mulher, porque eu quero ter uma companheira, demônio. É muito curioso, é totalmente, né, diferente, né? Ele reage, porque quando ele vai falar com o pai, né, o criador dele, o Frankenstein, chama ele de demônio, né? Chama a criatura de demônio. E aí a criatura passa a se referir a ele como demônio também, né? E eu me enganei, viu? O Caliban é o personagem da Tempestade, né? Do Sonho da Noite de Verão. Acho que o Proteus também não é? Boa pergunta, agora eu não lembro. Não, o Caliban é da Tempestade, e uma coisa interessante, e o Caliban também, ele é citado 2 ou 3 vezes na introdução do livro Retrato de Dorian Gray. E falando assim de grandes cenas... A cena daquela sessão espírita ali que é feita, né? Da Madame Kali, né? Em que... Aquela sessão espírita fajuta, né? A Eva Green e o Sir Malcolm vão numa festa, né? E tal, num encontro com um cara que é quem tá lendo os hieróglifos, né? Porque eles encontram
o vampiro e tal, eles pegam um vampiro lá e ele tem hieróglifos no corpo, né? Ele tem desenhos e tal, do cara que tá fazendo a leitura, né? Tá traduzindo, né? Isso, e ele tem amizade com essa médium, né? Que ela faz sessões espíritas ali pro pessoal da alta sociedade, né? Que é uma coisa também que na época vitoriana você tinha muito isso, né? Época do surgimento aí do espiritismo, Allan Kardec, o próprio Conan Doyle, né? Que é um autor inglês também, escreveu muito sobre essa questão das sessões espíritas que aconteciam. Ele foi um grande difusor, né? Do kardecismo, viu? Isso, Conan Doyle. Pra quem não sabe, sim. E aí, durante a sessão, né, a Madame Kali tá ali invocando espíritos, invocando entidades e tal, e na verdade quem acaba recebendo uma entidade, né, e dando show ali não é ela, é a Vanessa Ives, né, e essa cena em que ela aparece pela primeira vez, né, possuída, né, manifestando essa criatura, e ela começa também a falar com a voz do filho e da filha do Sir Malcolm. Olha, essa é uma acho que ainda é a minha cena preferida, né, da série. Foi a primeira grande, assim, surpresa que eu tive na série, essa cena. Gentlemen, please remove your jewelry. What's going on? Ladies, please remove your gloves. Believe we're about to commune with the spirits. Please, join hands. I ask forbearance. I ask you to suspend your disbelief. And imagine your minds floating in the darkness of time. Let your imaginations be liberate. And roam with me. Back in time to the ancient seas. Back in time to the time before when the spirits walked. When the sun was new and the old gods walked. I call forth what, Mother Goddess? I call to the speakers of the dead. Come to me. Come to me. What? Someone. I speak for the dead, for the undying. There's another here. Here. Harmonet. Sappertit one. Know your master, your lover, your master. Mikoro bele banda to fanda kiboye. Oye bi mwana. Father. Father mine, let me come with you. What a ripping time we'll have. Let me come with you. It'll be an adventure. You'll teach me. I'll prove myself a proper explorer. Peter loves you, Father. Go. How are we to survive? I'm not frightened. I'm not. What an adventure. It's so green, so beautiful. But the porters are dying and I can't go on. I'm sick. Listen
The dysentery. Oh, I'm bleeding. Oh, God, I'm bleeding. I'm sweating blood now. I have no more clean trousers. I'm sorry. I'll stay at base camp, Hugo. Leave me. Will you name a mountain after me? Are you proud of me? É bonita mesmo. E tu, Ivan? Nossa, eu acho que Eva Green rouba a série só pra ela, né? Ela roubou. Eu não consigo, assim, eu tô tentando lembrar de uma cena que não tenha ela. Porque, por exemplo, além dessa cena que o Marcos acabou de citar, tem uma cena que é muito sutil, mas é tão expressiva, foi tão expressiva pra mim que eu falei, caramba, essa mulher tá possuída. Já depois que ela passa pela possessão, que ela fica muito adoentada pela forma como o demônio possui ela, né? Sim. E ela tá naquela fase de recuperação e ela vai conversar com Dorian Gray. E ela vai naquela planta que eles tinham admirado antes, e ela já murchou uma flor, murchou, e ele fala, ela só vai florir novamente daqui a tantos anos. Do you feel I owe you an explanation? For what? My sudden flight from your house. You owe me nothing but your company this afternoon. Yes, that's your way. The pleasant neutrality that risks nothing. Then allow me to risk everything. Mr. Grey, I am not the woman you think I am. And with you, I am not the woman I want to be. It's too dangerous. I have no fear. But I must. Between us, there's a rare connection, I won't deny it. But that very intimacy released something unhealthy in me. Something I cannot allow. You will not be able to deny it. I'm sorry, I will. Poor Dorian. You've never known this feeling before, have you? I don't know what I'm feeling. It's rejection. Goodbye, Mr. Grey. E ela, de um jeito bem leve assim, ela mostra como ela tá enfraquecida, que ela não é mais aquela Vanessa do começo, do primeiro episódio, imponente e até quase arrogante, mas não arrogante, ela é simplesmente uma mulher de presença. E ela mostra uma fraqueza, mas tão sutil que eu falei, caramba, meu, isso é uma atriz mesmo, assim... É muito entregue, né? Ela se entrega de uma maneira que você fica impressionado, porque não é uma atuação assim só de fazer caras e bocas, não. Ela tá feia, ela tá ferida, ela tá em posições, cara, que você, sabe, impressionante. São cenas de possessão, cara, dignas de sabe, de ficar na história mesmo do cinema dessa espécie de filme, entendeu? Tipo Exorcista e tal, ou então aquele Exorcismo de Emily Rose e tal. Cena de possessão impressionante, cara. A mulher tá entregue até você chega, né? Eu fiquei embasbacada também. Aliás, falar da Eva Green até parece que a gente tá chovendo no molhado. Sabe o que é engraçado? Que eu assisti ela nesse filme aí, 300, A Ascensão do Império. Eu falei, caralho, mas que bosta! Porque ela tá mó canastrona e o filme é uma merda, né? Aí eu falei, caralho, eu te digo que eu fiquei com medo. Mas, foi muito surpreendente pra mim a atuação dela e quanto que eu gostei dela, viu? Mesmo na série. Essa cena realmente me chama a atenção por isso. Porque fazer caras e bocas, fazer carnas tristes é muito fácil. Agora, quando pega essas coisas do detalhe, de um movimento de ombro, um movimento de cintura, você consegue ver a pessoa... Não, essa pessoa tá doente. Eu acredito que ela tá doente. Uhum. Eu realmente... Assim, eu poderia citar várias outras cenas dela. Aquela cena que ela tá com Dorian Gray no quarto lá... É linda, sim.
Uma cena que eu achei maneira pra caramba. E caraca, realmente tem um humor meio mórbido, viu? Eu tenho que pedir desculpa. Mas caraca, nós demos risada, né, Marcos? Pelo menos eu fiquei dando risada, fiquei me sentindo culpada por achar engraçado. Tem uma cena que é assim, que a família se desmonta, né? É como você ter uma pessoa que usa drogas em casa. Toda a família fica doente, né? Todos ficam mal, né? Com isso daí, tratando desse filho, dessa filha, né? A mãe dela, porque a mãe dela, ela tem um rolo com o personagem do Timothy Dalton, né? E tal. E ela começou a ser... ela começou a ter esses sintomas, assim, de esse problema psicológico, esse problema mental, já nessa fase que ela, muito mais jovem, viu a mãe dela junto com esse personagem aí do Timothy Dalton. Tem um momento que quando ela fica totalmente entregue, quando a amiga dela não quer mais saber da amizade dela, ela fica separada da família do Sir Malcolm, que a mãe dela já levou ela para um sanatório, ela já teve cabeça raspada, já tomou água gelada a beça, e ela volta pra casa, meu. Tem uma cena que é engraçada, de uma maneira muito mórbida, que ela tá assim, a mãe tá na sala com o pai, né? Eu nem lembrava que tinha um pai, é um personagem tão apagado assim na história, ele aparece tão pouco assim na história que a gente até quase que esquece que ela tem mãe e pai, né? Mas aí a mãe tá sentada embaixo e começa a escutar uns barulhos. E ela sobe as escadas e tá a Eva Green, né? Teve todo um diálogo antes, né? Apareceu essa entidade vampírica, vamos colocar assim. Ela é como se fosse um demônio, né? Ela é mais do que uma entidade que apenas um vampiro, né? Essa impressão que eu fiquei, que é um demônio que também é um vampiro, parece que tá tudo interligado, é muito bizarro isso daí. Aí ela tá fazendo sexo com esse demônio, e é claro, a mãe dela, quando ela abre a porta assim, ela vê a filha se contorcendo na cama nua, né, que numa cena também, ó, show de bola, pra merecer indicação ao Oscar mesmo, a Eva Green, e a mãe vê aquilo, ela revira o olho branco assim, e a mulher cai dura, puta, eu rolei de dar risada com aquela porra lá. Então, é uma cena muito trágica, mas é muito curiosa, sabe? A série é pros amantes do bizarro mesmo, cara. Eu recomendo. To the dark whisper, a mirror behind the glass eyes, to life at its fullest. Will you close that door now? So, the Keats, the lines from Keats. Yes. Darkling, I listen, and for many a time I have been half in love with easeful death, holding soft names in many a mused rhyme to take into the air my quiet breath. But who listened? E você, Samir, qual foi a cena aí, emblemática? A cena que eu mais tinha expectativas, assim, na série, foi a respeito de quem será a noiva do Frankenstein. E eu já tinha mais ou menos os meus palpites. E no episódio em que o Josh Hartnett, né, se encontra com o Dr. Frankenstein e a Billie Piper, agora eu esqueci o nome da personagem. Anna Croft. Que é a prostituta, né? Aquele momento que ela tá no leito de morte, ele chega pro Josh e fala, vai buscar um café, né? Vai pegar um cafezinho, eu vou dar uma conversada aqui. Ele fala pra ele buscar água, né? Fala assim, vai lá buscar água,
falta pouco, ela tá quase morrendo, vai lá buscar água. Cara, aí ele chega perto dela e fala, eu acredito em um lugar entre o céu e o inferno, né? Eu acredito em um lugar entre o céu e o inferno, entre os vivos e os mortos, né? E pô, ela fica naquela, é um lugar glorioso, eterno renascimento, talvez até de salvação. Bom, quem conhece o Dr. Frankenstein sabe muito bem a que negócio ele está querendo chegar com ela. Pô, daí quando ele pega, porque até então eu pensava, ele vai até o cemitério, vai procurar um cadáver. Quando ele pega o travesseiro e dá o cabo a ela, daí eu fiquei pasmo. Cara, chega a ser até metalinguístico, porque o monstro de Frankenstein é o Dr. Frankenstein. Então, aquilo pra mim, eu falei, pô, não espera mais nada, né? Eu até então estava esperando ele buscar um pedaço de perna aqui, né? Como a gente tem aquela ideia, né? Aquela ideia visual é essa, né? Sim. Um pedaço de uma perna aqui, uma cabeça ali, um fígado lá. Lembrando assim, alguns filmes antigos, né? Eu acho que a noiva, ela vai inteira. Quem vai aos pedaços é a criatura, mas a noiva é uma mulher morta. Mas isso acontece porque o monstro, o próprio monstro, na série, vira pra ele e fala, minha noiva tem que ser bonita, hein? Se liga, hein, cara? Exatamente. Tem que ser bonitona. E olha, ele é minhoca. Porque você vê que desde o primeiro episódio até o quarto, quinto episódio, a série ela dá uma caída assim, eu achei até que ficou um pouco confuso. Né? Mas o que ajudou nesse meio tempo aí foi esse arco entre o Dr. Frankenstein, né, e a sua criação, porque ele é porrinho. Sim. O cara não podia comprar pão na padaria, o cara não podia ir no cinema, e o cara tava atrás. Parecia que tava devendo uma promissória pra ele. Sim. Não, é interessante você ter falado isso, porque eu fiquei pensando na minha cabeça, né? Porque aí quando tu revê, né? Você vê a série, né? A gente viu toda semana, né, e tal. Aí depois quando você revê, tem umas partes assim que o Dr. Victor Frankenstein, quando a personagem da Eva Green tava mal, tava possuída, tava quase morrendo, ele ficava, pô, ela tá morrendo, deixa morrer, não sei o quê. Aí eu pensei, caraca, ele tá querendo aproveitar qualquer corpo, cara, o primeiro que aparecer tá valendo. Tanto que o grande conflito com o cowboy lá, ele é esse, né? É verdade. Ele queria que a alma partisse, né? A alma não tá só na mente. Na mente dele, a alma dela já tá perdida. Vamos cuidar do corpo que não dá pra aproveitar. I hated that fucker God, you see? Cruel. Really was. But no. Yes. I'm frightened. You have nothing to fear. You're stepping through a door. That is all. Aye, but to where? I've not been good. Who waits for me on the other side of the door? It won't be long. Could you go to the end of the corridor and fetch me a basin of fresh water? I'll be right back. I believe in a place between heaven and hell. Between the living and the dead. A glorious place of everlasting rebirth. Perhaps even salvation. Do you believe in such a place? Now there is a price to pay for such a passage, as there is with all things. I know that you'll pay it easily.
sorry, Ethan. It's over. Her passing was a thing of grace, I promise you. Spend your time with her. And don't worry. I'll take care of the body. Ele tá tão desesperado, ele tá tão desesperado para se livrar das exigências lá da criatura, que se morresse o Sir Malcolm ou morresse o Ethan primeiro, ele botava uma peruca e apresentava, porque eu falava, achei tua noiva aqui, cara. Caraca, pode ser que vai criatura exigente, ela falou mesmo, né? Eu quero uma mulher bonita, viu? Não vai pegar uma feia, não. Salvo não é o grande momento da série, porque a série é feita de vários grandes momentos, é verdade. Numa primeira temporada, então de parabéns. Eu também achei que arrebentaram. Se fosse uma minissérie, eu acho que pra mim, faltando uma coisinha aqui outra ali, mas se fosse uma minissérie, pra mim não estava entregue, não precisava mais nada. Já tá confirmada, né? A segunda temporada. Vamos ver o que vai acontecer na segunda temporada. Serão 10 episódios a segunda temporada. Então vamos fazer assim, vamos para considerações finais. Aí vocês gostariam de falar mais alguma coisa aí para quem não conhece Penny Dreadful e vale a pena assistir Penny Dreadful e tal. Começando por você, Marcos, aí considerações finais para acabar. Então, para não me estender demais, assim, quem gosta dessa literatura vitoriana, quem leu Drácula, Frankenstein e Dorian Gray, mas não pode deixar de assistir de jeito nenhum. Para quem conhece esses 3 livros, por exemplo, leu e gostou, a série é simplesmente imperdível. E além de tudo, ela é muito bem escrita, né? O argumento é muito bem amarrado, diálogos excepcionalmente bem construídos, um elenco que está matando a pau, além dela ser visualmente também muito bem cuidada. A fotografia é nota 10 também, a trilha sonora muito bacana também, acho que a gente não falou disso, mas tem uma trilha sonora bem colocada, bem interessante também. Bem densa. Bem densa, que dá aquele peso para as cenas. Ela funciona, eu achei que ela funciona dramaticamente, funciona enquanto série de terror, enquanto série que é um prazer, é um divertimento culto, digamos assim, para quem leu os livros. Enfim, tem várias razões, só talvez não pro público que tá procurando ação, né? Muita ação e tudo, não é o foco da série, mas para quem tem um pouquinho de paciência assim, acho que vai curtir muito. Sim, beleza. Você, Ivan? Bom, eu acho que assinar embaixo do que o Marcos falou é básico. Pra quem quiser ir um pouco além, explorar outros terrenos, por exemplo, o público que gosta de anime, tem uma série de anime chamada Kuroshitsuji. Em português seria Mordomo Sombrio, em inglês é Black Butler. Que é a mesma temática do período vitoriano, e esse mordomo é um demônio que protege o garoto que ficou órfão, e isso envolve um arco de vingança, mas é muito humor negro. Basicamente, humor negro, crime. Vocês que gostam de anime podem se divertir com esse Kuroshitsuji. Legal. Eu coloco aí pra galera dar uma conferida, que deve ter lá naquele Anitube, né? Sim, tem. Legal, maneiro. Legal. E você, Samir, suas considerações finais? O que eu tenho a dizer? Penny Dreadful, uma arte belíssima, figurino impecável, a trilha sonora que coloca no clima das ruas sinistras e dos Londres, né? O elenco não tem o que dizer, né? E o roteiro é um roteiro coeso, um roteiro bem feito. Vamos esperar muito mais coisa para a segunda temporada, porque eles deram aquele gostinho de quero mais, e tem algumas coisas assim que eles não... Eu acho que os roteiristas fizeram questão de não encerrar, né? Para que possa ter esse... Já que a gente tem quase certeza que está tudo certo para a segunda mesmo, a gente vai ficar esperando esses novos personagens e desenrolar de novas coisas. Legal. Samir, obrigada por você participar conosco aqui, viu? Eu gostaria que você colocasse aí os seus endereços aí na rede, para o pessoal poder acessar, te seguir, Twitter, Facebook, e aí, para te encontrar? Para me encontrar é Sansifton, né?
@hotmail.com, se vocês quiserem procurar no Facebook, Samir Saif Thomas, né? E é isso aí. Se me procurarem nos grupos do Game of Thrones, eu acho que eu devo estar em 4, 5 ou 6 grupos do Game of Thrones aí pelas redes sociais, né? E o Twitter é Samir Saif, né? Samir Saif. Obrigada, Samir. Muito obrigada por participar com a gente. Pô, eu que agradeço. Foi legal falar contigo. Mais do que honrado participar. Prazer em conhecê-lo, viu, Samir? Gostei muito. Prazer de contigo. Espero que a gente possa gravar outras vezes. Eu sou fã do Masmorra Cast, né? Tanto tempo. E volta e meia eu ouço vocês lá no Thrones também, né? Tu ficava escutando nossas bobagens lá, né? Eu falando e outra coisa. Quero sugerir também o livro da Leio, Hemlock Grove, tá? Achei aqui no estante, tava meio perdido aqui. É do Brian McGreevy. E a série pela Netflix também vale a pena assistir os 10 primeiros episódios. Ele tem esse cerne de terror, né? Horror, mas é mais pro lado contemporâneo. Né? Mas quando vocês virem a amizade nada comum entre os dois protagonistas da série, por assim dizer, né? Vocês vão entender por quê. Bom? Maneiro. Obrigada mesmo por participar com a gente. Foi legal pra caramba falar contigo. Você contribuiu bastante. Obrigada por aceitar o convite de última hora também. Valeu mesmo, querido. Vamos aí, precisando, só chamar. Beleza. Olha, as minhas considerações, cara, eu me amarrei na série, eu gosto de terror, quem nos escuta já sabe o que eu penso, cara, eu gosto de terror pra caramba, eu gosto de Hammer, Amigos, eu procuro sempre esse conteúdo, e pra mim é a maior viagem, ó, tendo coisas assim, terror gótico e tal, ou gore, eu me divirto com essas paradas. A série, além de tudo, ela é visualmente belíssima, muito bem atuada, muito bem escrita. Eu tô torcendo pra continuar, tomara que faça um puta sucesso. Eu quero ver, cara, a noiva do Frankenstein, cara. Já pensou se me aparece aquela noiva, aquela figura clássica, com aquele cabelo branco, foda, mecha branca no cabelo. Mecha branca, vou pirar com isso grandão. Então, tô torcendo pra fazer sucesso mesmo, porque eu quero ver tudo aí dessas figuras clássicas aí do terror, cara, pra gente curtir, porque é muito interessante e que leve as pessoas, né, porque a gente não comentou sobre isso, mas eu creio, e pra quem até não conhece esse conteúdo, essa espécie de literatura, vai atrás, cara, é muita diversão, é muito interessante. Então vai atrás, procura, se informa, procura aí um pouco mais sobre essas coisas do teatro do Grand Guignol, essas representações. E se eu for recomendar, é uma coisa até meio difícil de localizar, não sei se é fácil, mas tem uma versão, o Marco sabe porque eu elogio muito essa versão, até no blog eu fiz uma postagem antiga, porque o teatro do Grand Guignol já representou a história famosa do Sweeney Todd, e tem a história mais conhecida do Tim Burton, né, com Johnny Depp e tal. Mas na minha opinião, a versão mais foda que existe dessa história, né, não tive a oportunidade de ver a versão teatral, claro, né, é uma versão antiga que saiu pra HBO, cara. Eu acho que é filme pra TV, que é com aquele ator foda, eu acho que é Ray Winston, né, Marcos? Aquele ator que ele até fez ele até atuou num filme que a gente assistiu recentemente aí, fazendo vilão. O cara é muito Noé, foda. Né? Ele tá no Noé. Ele tá no Noé, isso, ele faz o vilão do Noé, cara. Mas ele é um ator sensacional, um ator inglês. E a versão que tem pra TV, eu vou deixar o post aí do Cine Masmorra pra vocês procurarem, porque saiu na HBO e tal. Não sei se é um filme só pra TV, não sei se tem torrent e tal. Eu sei que eu tenho a minha versão porque eu gravei na HBO, cara. Então eu tenho a minha versão. Então é muito boa, cara. Sensacional. Já que o pessoal tá fazendo recomendações, eu vou fazer uma também. Oba! E é de um filme que eu sei que você gosta muito, inclusive. Você gosta tanto do filme quanto do livro. Já que a gente tá falando, não é exatamente terror gótico, né? E tudo, mas tem a ver com um pouco com fantasia, com terror gótico, com essas histórias que tem algo de, ao mesmo tempo de mórbido, mas também uma busca transcendental pela beleza, né? O Perfume, né? O filme do Tom Tykwer, inspirado no livro do Patrick Suskind. Quem não assistiu ainda... É imperdível, viu? É bem bacana. Tanto o livro, que também é um excepcional romance histórico. O cara é foda, é o cara do Lola Corra. Como é que é? Lola Corra. Lola Corra. E que também co-dirigiu aquela Bomba, que é do filme lá dos irmãos Wachowski, que é a Viagem, né? Mas isso aí, nossa, esqueçam, apaguem da sua cabeça, vão atrás do Perfume, a história de um assassino, que é um livro lindo, e é um filme muito foda, tem no Netflix, viu? Agora dei pra fazer propaganda no Netflix, porque eu tô usando esse serviço. O filme tem esse clima também, né? A Viagem é um filme difícil. É uma bosta,
Quinto dos Infernos é uma bosta de filme. Não, a ideia é muito legal, até a história em si é muito interessante. É que a realização, se alguma coisa parece que deu meio errado ali. Mas, não, pô, quer assistir Viagem Legal, vai assistir aquela novela lá, meu, acho que estão reprisando aí. A novela é trash, meu. Então assiste novela, que a novela é trash, é engraçada. Mas enfim, o perfume vale muito a pena e é uma história que é surpreendente, viu? Também tem pelo menos 2 momentos muito surpreendentes nela, né? Com toda certeza. E é isso, gente. Eu quero agradecer mais uma vez aí a você, ouvinte, né, que apertou play. Muito obrigada. A nossa recomendação aí, fica a nossa recomendação da série Penny Dreadful. Se você curtiu, conta aí pra gente como é que foi a sua experiência assistindo, se foi por nossa recomendação, se você já estava assistindo e só quer comentar o que você tá achando, deixa aí nos comentários. E aquela parada, quem quiser mandar e-mail, mande e-mail para contato@cinemasmorra.com.br. Nossos nomes aí nas redes sociais estão todos linkados aí no post. Muito obrigado. Eu queria terminar o podcast falando uma coisa só, falando o clássico Isso Não Existe. É isso aí, gente. Terminando aqui, dando stop. Do you believe in the mercy of our Lord Jesus Christ? Yes. Do you believe our Lord forgives all? Yes. Then we made a good start, haven't we? What do you fear, girl? Those things of which I am capable, of which I have proven myself capable. Are they really so monstrous? Do you believe a soul can be taken over by another? That you can lose yourself to something dark? I believe in the devil. Is that what you mean? That's what I mean. I believe in curses. I believe in demons. I believe in monsters. Do you? I believe more in sicknesses that can be treated. But when the treatments fail, when science fails, what is there then? You mean exorcism? You know, back in Wales, where I'm from, there was a boy who was ill. The parish decided upon the rite of exorcism. They did not seek approval from Rome. It was a community event, you might say. And I was asked to assist, to help that poor boy. What happened? He died. They all died. Did he find God? No. No one did. Before we continue our conversation, my dear, there is one thing you must understand. Even if it can be verified, this is a long, grueling, and could take months, or years, or always, or never. But before we say another word, you must look into your heart. And you must answer me a question, just one. If you have been touched by the demon, it's like being touched by the backhand of God. Makes you sacred in a way. Doesn't it? Makes you unique. With a kind of glory. The glory of suffering, even. Now here's my question.